Olá, alunos, professor Sérgio aqui. Então, a gente vai com a nossa aula hoje de Sociologia, terceira série do ensino médio, o Estado moderno, né? O conteúdo era Poder, Política e Estado. A gente viu os conceitos sociológicos de Poder, Política e Estado, vimos os conceitos clássicos da Sociologia na semana passada, e agora a gente continua aí seguindo o material didático do Silva, né, e Etial, vários outros autores, livro didático, Sociologia em Movimento, e a gente vai entrar no Estado absolutista e no Estado liberal hoje, tá? Vou trabalhar nesta aula 2 modelos de Estado. Talvez na semana que vem eu trabalhe os modelos, ou mais 2, na outra mais 2. Vamos seguindo aí. Vamos ver como é que vai ser o feedback depois da explicação dessa aula. O Estado absolutista. O que é esse negócio? Palavras, conceitos chaves: o soberano, a concentração de poder e o mercantilismo. Definição. O absolutismo é um processo de concentração de poderes nas mãos do soberano. Quem é esse soberano, afinal? Vamos ver quem é o soberano. Contexto. O Estado absolutista surgiu no processo de formação do Estado moderno, ao mesmo tempo que a burguesia se fortalecia. Então, deixar bem claro, né? O capitalismo em si ele vai surgindo ali no meio da sociedade medieval, por volta do século XIII, ele vai ali nascendo, e a burguesia vai se fortalecer a partir do século XV, XVI, né? Principalmente no século XVI, a burguesia vai se fortalecendo cada vez mais. E é nesse período onde surge esse Estado absolutista. O que é um Estado absolutista? Um Estado absolutista foi um regime político que surgiu no final da Idade Média e início da Idade Moderna, por volta do século XV e XVI. Tá, professor? Então, os primeiros monarcas absolutistas foram nesse período. Existiram alguns reis antes, o próprio senhor feudal, ele é um rei. Na Europa, a gente está focado aqui em Europa, tá? Nossa concentração de estudo é no estudo do Estado europeu, que é a nossa história ocidental, né? Sofre grande influência da Europa. Existiram outros modelos, outros estados, outros monarcas antes desse, mas a gente vai estudar o Estado moderno, a partir da modernidade, predomina o Estado absolutista. Mas no século XIII, XIV, já tínhamos reis, né, de alguns países, né, pequenos países, que a Europa estava saindo lentamente da Baixa Idade Média e começou a se organizar novamente em principados, reinos, e foi se organizando até virar, no século XVI, XV, XVI, Estados-nações. Bem no contexto aí de descobrimento da América, Novo Mundo, e aí tem uma grande relação com a nossa própria história. O absolutismo tem uma relação muito forte com a nossa história brasileira e das Américas. Também chamado de absolutismo, esse sistema caracteriza por concentrar o poder e a autoridade exclusivamente no rei, no monarca ou num príncipe. É o soberano, e o soberano é o rei. Por isso que ele é absolutista. São as monarquias absolutistas. Nesse tipo de governo, não há nenhum tipo de constituição ou lei escrita que limite o poder do rei, desculpe. Tampouco existe um parlamento que contrabalance o poder do monarca. Não é uma monarquia constitucional, não é uma monarquia parlamentar. Isso aqui está falando de monarquia absolutista. O rei decide, é o rei que dita as leis. Não quer dizer que não tem uma lei escrita, tá? Existem legislações escritas desde muito tempo nas civilizações antigas, mas não tem nada que limita o poder do rei. O rei tem poderes plenos. O monarca. Um exemplo de um rei que tinha os poderes plenos foi o monarca Luís XIV, o rei da França, que reinou durante 72 anos no trono francês. E ele é chamado de Rei Sol, chamado assim, popularmente conhecido, porque ele disse que o Estado sou eu. Olha a profundidade da afirmação do Estado absolutista. Eu sou o Estado. Eu dito as leis, eu dito as regras. Não existia a ideia de três poderes, divisão dos poderes, isso não tinha naquele momento, não. O Estado sou eu. Tem uma concentração de poder na mão do monarca, do rei. Características, então,
desse absolutismo, do Estado absolutista, centralização ilimitada do poder nas mãos do monarca. Os monarcas tinham autonomia para inferir os assuntos religiosos, total relação com a religião, com a igreja, né, muito forte, instituição de leis e decisões executivas sobre o controle monárquico. O poder dos monarcas era hereditário e vitalício, ou seja, o que quer dizer com isso? O controle estava sob, não sobre, sob. Instituição de leis e decisões executivas era controle do monarca, ele que decidia isso, era sobre, embaixo da vontade dele. Ele que decidia tudo, ele que julgava as pessoas, inclusive. O poder era hereditário, passava de pai para filho e era vitalício. Enquanto estivesse vivo, o poder continuava. O mercantilismo, né, foi o principal sistema econômico do absolutismo. O mercantilismo é um primeiro capitalismo de exploração de metais preciosos, especiarias, grandes navegações, colonização, né, metrópole, colônia. É o primeiro, é um sistema econômico que é a base do absolutismo. O mercantilismo foi um conjunto de práticas que caracterizou a economia das principais nações europeias entre o século XV e XVIII. Exemplo, Portugal e Espanha, e Portugal foi a nossa colonizadora, nossa metrópole por um bom tempo. Alguns monarcas absolutistas. No território francês, temos Luís XIV, que limitou o poder da nobreza, concentrou as decisões econômicas e de guerra em si e nos seus colaboradores. Também temos o rei Luís XVI, que foi o último rei absolutista da França, né, no século XVIII, né? Foi decapitado em praça pública, bem no auge da Revolução Francesa. Em Portugal temos o reinado de Dom João V, que foi considerado o auge do absolutismo, pois ele centralizou a coroa, todas as decisões importantes como justiça, exército, economia, tudo era controlado pela coroa portuguesa, inclusive, né, que vai influenciar aqui no Brasil depois, na construção do Brasil. E para existir esse Estado absolutista, o que houve antes? Existe todo um conjunto teórico, filosófico, político que deu subsídio para a construção desse modelo de Estado. Um deles foi Jean Bodin, ou Jean Bodin, século XVI. Bodin foi um jurista, professor francês, foi autor, né, que enalteceu o absolutismo na sua concepção, porque na visão dele ele faz uma crítica ao conceito popular de anarquismo. Então, para ele, anarquismo não é possível, a pessoa não consegue se governar sozinho. É uma bagunça, e para evitar esse desgoverno é necessário ordem, e a única maneira de conquistar essa ordem é um Estado forte, soberano, que possa garantir a ordem social. Jacques Bossuet também foi um grande defensor do absolutismo, deu legitimidade para o absolutismo, foi um bispo e teólogo, um dos principais teóricos do absolutismo. Ele se baseava em artigos religiosos, né, para dar legitimidade ao rei. Da mesma forma que Bodin, para Bossuet, os reis eram considerados enviados para exercer o poder de Deus na terra. Então, Deus escolheu pessoas para governar, que são os reis. Então, o rei é um escolhido de Deus na terra para governar. Então, olha a base religiosa, né? Um povo extremamente religioso, era um subsídio, uma legitimidade religiosa para o direito dos reis. Agora, mais no nível da filosofia mesmo, uma teoria política em si, temos Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele foi um dos principais defensores do absolutismo, e as suas obras, entre elas, o Leviatã. O Leviatã representa um monstro bíblico, onde seria todo o poder concentrado nas mãos do Estado, do soberano. O ser humano, por natureza, o homem é o lobo do homem, ou seja, o ser humano é egoísta, confusento, e ele não garante, se deixar os homens sem governo, de qualquer maneira, vão se matar tudo, porque o ser humano, cada um quer puxar a brasinha para sua sardinha, cada um quer se dar bem. O homem é o lobo do homem, a frase muito famosa de Thomas Hobbes. Então, a natureza humana, ela é egoísta, e esse estado natural caótico não reine sobre a humanidade. Para que esse estado não domine o ser humano, é necessário um soberano que organize a sociedade. E aí que distribua igualmente os recursos, né? Cada um de acordo com a sua necessidade, garanta a paz, garanta a lei, garanta a ordem. Ou seja, existe um contrato social. Ele é um dos contratualistas.
Ele propõe um contrato social. O indivíduo abre mão da sua liberdade, abre mão dela em troca da proteção, da segurança, do direito à vida, que o Estado absoluto vai garantir a ele. Ó, Estado absoluto. Um rei, um monarca, ele defende o absolutismo. O Estado liberal, em crítica ao absolutismo, existe uma classe que vai emerger no seio do mercantilismo, uma classe chamada burguesia. Ela vai crescer muito com o início da sociedade moderna, aliado a um movimento chamado iluminismo, um movimento que começa lentamente no século XVI, dentro da ciência, da filosofia, e ele vai estourar no século XVIII. Percebe que ele começa com o Renascimento lá e vai indo. No século XVIII ele estoura. É um movimento intelectual, político, social, de crítica ao antigo regime. Ele é chamado o termo que era chamado para o Estado absolutista, antigo regime, e era proposto um novo regime de Estado e de governo, baseado na propriedade privada, na liberdade individual e na liberdade de mercado. Esses são os pilares do Estado liberal. O que é o liberalismo? A corrente por trás do Estado liberal. É um pensamento, o pensamento liberal, no contexto histórico, ele teve como sua origem no século XVII, através dos trabalhos sobre política publicados pelo filósofo inglês John Locke. Então, foi o Locke, que é o pai do liberalismo político. Segundo ele, o ser humano tem, o homem, né, a natureza humana, existe um direito natural. Ele chama de justnaturalismo. Ele também é um contratualista, mas na visão do Locke é necessário um contrato social onde haja participação, onde haja um Estado para proteger os direitos naturais do indivíduo. O direito à vida, à propriedade e à liberdade. Esse é o justnaturalismo defendido por John Locke. É a liberdade política. Ele não está nem muito preocupado com a liberdade econômica. No século XVIII, o liberalismo econômico ganhou forças com as ideias defendidas pelo filósofo economista escocês Adam Smith, ou Adam Smith, como queira pronunciar. O Smith, ele lança uma obra, Riqueza das Nações, uma das mais conhecidas, e ele propõe que a lei do mercado vai organizar toda a sociedade. Então não precisa o Estado absolutista, ou a crítica ao absolutismo, intervir na economia, porque a própria lei de oferta e procura vai regulamentar tudo. Essa é a proposta do Adam Smith. Claro que é um monstro do pensamento político, a obra dele é muito maior do que uma simples frase que eu digo, né? Mas de forma bem resumida, é isso que ele quer dizer. A mão invisível do mercado, lei da oferta e da procura. Por isso que o Estado não pode intervir na economia. É uma crítica ao Estado absolutista. E o John Locke faz uma crítica ao absolutismo porque o rei não tem direito político, o indivíduo não tem direito político nenhum, nem direito civil, nem direito político. O indivíduo, o rei faz o que ele quer, não tem uma legislação, nem o rei segue a legislação. Então a crítica dele é por esse nível. O que é um Estado liberal? Estado liberal é um modelo de governo baseado no liberalismo desenvolvido durante o iluminismo, no século XVI e XVIII, baseado na liberdade de expressão, na liberdade de mercado, na propriedade privada e na república. O liberalismo vai defender, o liberalismo político vai defender o voto, o sufrágio universal, voto para todo mundo, a participação, que o indivíduo possa escolher os seus representantes, a ideia de representação política. Montesquieu, que faz parte dessa corrente também, Barão de Montesquieu, vai propor os três poderes, é necessário, esqueci o nome da obra agora dele, ele vai propor os três poderes, então é necessário um poder, é necessário que o poder se organize de tal forma que o poder possa conter o poder. Então, poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo age segundo a lei, administra, o legislativo fiscaliza o executivo e faz as leis, aprova as leis, discute as leis, e o judiciário julga segundo as leis e fiscaliza os outros dois, um fiscalizando os outros. Então, nenhum poder tem mais poder do que o outro. São três poderes com características diferentes, mas todos os três poderes têm o mesmo poder. Vou deixar claro. Se um tiver mais do que o outro, aí não tem equilíbrio. São esferas diferentes de atuação com o mesmo poder. Essa é a proposta do Montesquieu. O Estado liberal, ele surge como principal opositor ao Estado absolutista, que tinha como principais características o acúmulo da riqueza nas mãos de uma única pessoa, que era o rei. O rei concentrava todas as riquezas, logo ele distribuía com a nobreza, né? Dava lá umas vantagens para a burguesia para conseguir apoio deles, mas no geral era o rei que concentrava toda a ostentação, todo o poder, a riqueza, que naquele período, né, lá no século XVI, XVII, era medida em ouro, em metais preciosos.
em propriedades. O Estado liberal surgiu após a Revolução Francesa, que foi movida por ideais liberais, inspirados nas obras de John Locke e também outro autor aqui não pode deixar de destacar, que foi Jean-Jacques Rousseau, que também foi um contratualista. A Revolução Francesa, o marco da Revolução, foi a queda da Bastilha em 1789, uma prisão francesa. Características gerais do liberalismo. Dentre as características do liberalismo, a gente pode citar a liberdade individual, então o direito de ir e vir. Então o Estado não pode intervir nisso, se eu quiser ir em algum lugar agora eu posso ir, pronto. Né? Claro, com exceções, né, pessoal? Deixar bem claro o princípio, a lei em benefício de todos, né? No caso de pandemia é uma exceção. Aí são as exceções, mas no geral, se não tiver pandemia, você pode ir onde você quiser. Liberdade de ir e vir é um direito do indivíduo. É uma liberdade individual. Liberdade de opinião, de escolher a sua profissão, de escolher suas visões políticas, as liberdades individuais. A igualdade, que nesse caso aqui não é igualdade social, é de econômica, é igualdade jurídica, todos são iguais perante a lei. Essa é a proposta do liberalismo, que lá no absolutismo não era assim. Se o rei não gostasse de ti, ele mandava te matar e pronto. Porque ele é o rei, ele é o Estado. Agora aqui não. Todo mundo tem direito a um júri imparcial, em que apresente as provas, e é considerado inocente, depois só das provas que vai ser considerado culpado, etc. Então, todos são iguais perante a lei. A tolerância, o respeito, a tolerância, a liberdade de expressão e de imprensa, é um dos marcos também do liberalismo, o livre mercado, defendido lá principalmente pelo Adam Smith e o David Ricardo também, que é, segundo ele, existe uma mão invisível que vai controlar a economia. O Estado não precisa intervir, quanto menos o Estado intervir, melhor. O Estado não tem que regular nada. A própria lei da oferta e da procura vai regular o mercado. Contrato social, que é um dos marcos do liberalismo, expressão aí de John Locke, começou com Hobbes, só que era um contrato absolutista, e depois John Locke e Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau também propõe um contrato social, inclusive o nome da obra, uma das obras dele mais conhecida, é o Contrato Social, fácil de ler, compreensível, e você vai perceber que nessa obra ele vai propor como que se deu a construção da sociedade civil. Então, o indivíduo abre mão da sua liberdade e com respeito à vontade geral do soberano, que para ele não é nem um Estado. A vontade geral, ela não pode ser representada. Então ele é a favor de uma democracia direta, participação direta dos indivíduos, em nome da vontade de todos, a vontade geral, o bem maior de todos, e não é a soma das vontades individuais. A proposta de Rousseau que a gente vai ver mais à frente, estudando a democracia, mas é sobre o Estado, é bom comentar que ele é um dos defensores do contrato social. Eu abro mão da minha liberdade, em troca eu ganho alguma coisa. O que eu ganho? Ganho direito à vida, à propriedade, à igualdade, à liberdade de expressão da imprensa, ao livre mercado, etc. Vários direitos. E o Estado não intervém na economia. Ó, característica fundamental. Liberalismo, Estado liberal, não há intervenção na economia. O Estado não pode intervir na economia. É a principal característica econômica do liberalismo. Alguns países liberais que já foram ou ainda são. Alemanha. Hoje a gente vai chamar depois, mais à frente, de neoliberal, mas já foi por muito tempo. França. Um exemplo de liberalismo é a França. Principalmente liberalismo político, né? Liberalismo, a Alemanha, claro que já foi nazista, né? Mas liberalismo político, hoje muito forte na Alemanha, as liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de livre mercado, etc. França, Canadá, o próprio Estados Unidos, que é uma grande nação liberal, o exemplo do liberalismo no mundo, e o Brasil também pode se encaixar, embora com algumas exceções, pode se encaixar também no sistema liberal. A nossa Constituição, ela é liberal. A nossa Carta Magna de 1988 ela é baseada numa ideologia liberal. John Locke, século XVII. John Locke, botou um ezinho ali, foi um importante filósofo inglês, considerado por muitos um dos criadores do empirismo. Deixar bem claro que ele também é um importantíssimo pensador para a epistemologia, que o conhecimento surge da experiência. O humano nasce com uma tábua rasa, uma folha em branco, e a experiência vai sendo escrita ali, a razão vai sendo escrita pelas experiências. Locke teve uma vida voltada para o pensamento político e intelectual. Segundo ele, a mente humana é como uma folha em branco e só preencherá com a experiência. Para Locke,
o Estado liberal e leis são necessários. Todos nascem livres e iguais, assim, se opondo-se a Thomas Hobbes e a vários outros pensadores do absolutismo. Adam Smith, século XVIII, foi um importante filósofo social do iluminismo, economista escocês, abordou questões sobre o crescimento econômico, ética, educação, divisão do trabalho, livre concorrência, evolução social e vários outros temas. Ele também declara, sendo o objetivo central da sua teoria econômica a produção da riqueza, e seu aspecto social, por isso que ele fala a riqueza das nações, é o título da obra. A base do crescimento econômico de uma sociedade se alicerça fundamentalmente no próprio trabalho dos homens e na liberdade de mercado, ou seja, na mão invisível do mercado, que é a lei da oferta e da procura. Se muita gente quer um produto, logo o preço dele aumenta. Se tem muito produto e pouca gente quer, o preço baixa. Esse é um exemplo de como a lei da oferta e da procura acontece. Vamos supor agora, nesse período de pandemia, a produção de leite diminuiu. Logo, tem muita gente querendo leite e tem pouca gente produzindo. O preço aumenta. Você tem pouco produto e muita gente querendo. Se tivesse leite sobrando aí por aí afora, estava quase estragando, ninguém queria, o preço ia baixar o máximo possível para poder vender esse leite. Isso é oferta e procura, é uma lei que, segundo ele, é uma lei da própria natureza econômica e das relações econômicas, segundo Adam Smith. É um princípio do Estado liberal, que ele chama de mão invisível. As referências bibliográficas, nosso livro didático, o Afrânio et al., Sociologia e Movimento, o Tomasi, também utilizei como referência, e também o Tudo que Você Precisa Saber sobre a Economia, que é um livro do Alfred Neal. Interessante o livro, ele é um título meio comercial, mas tem um conteúdo muito bom. Se você estudar um pouco mais sobre a teoria econômica, você vai encontrar aqui o pensamento político e econômico que caminham juntos nessa obra aqui. Então a gente fica por aqui. Um abraço a todos, espero que tenham compreendido. Quaisquer dúvidas, poste nos comentários do Classroom. E até mais.